Ok. Então estou gravando, né? Aqui para poder disponibilizar depois para os colegas também, né? Qual que é a qual que é a minha ideia aqui para a gente, né? O que eu pensei que eu gostaria de conversar com vocês a gente precisa fazer uma atividade, né? Para uma atividade avaliativa para A2, né? Que junto com as unidades lá de aprendizagem, os exercícios, né? E aqueles desafios vai compor a nota A2, né? Então, segundo o nosso plano de ensino, na A2 a gente faz uma produção textual. Uhum. É, isso é o que está previsto lá e a gente precisa de alguma forma cumprir isso. Mas eu gosto de fazer isso, não assim impor, né, algo para vocês, né, não colocar de goela abaixo, mas fazer isso de uma forma mais dialogada, né? Quer dizer, a gente chegar aqui a algo razoável, né, para a produção. A gente sabe, né, que a maioria de vocês está bem atarefada. Boa noite, Silvano. Tudo Boa bem? noite. Bem, Você está fazendo um tour na pela faculdade. Estou Unifeb, saindo de uma aula agora. saindo de uma Estou aula. saindo de uma Ok. aula agora. Aham. É, Então, né, a gente precisa chegar aqui ao acordo, né, sobre essa produção textual para A2. Estou compartilhando aqui a minha tela, né? E a ideia é que a gente converse um pouco sobre isso, né? Assim, eu tenho uma ideia, né, do que seria uma produção legal. Eu coloquei aqui já alguns parâmetros, mas que a gente pode também negociar para esse trabalho, né? Que vai compor aí. Deixa eu voltar aqui no plano de ensino. É, ela vale 50% da A2, né? Então, essa atividade aqui de produção textual. Muito bem, né? Assim, qual uma temática que eu pensei? A ideia é que a gente se ocupe com alguma coisa que seja atual, né? Que tenha uma relevância, né? Para o nosso contexto, né? Atual, de sociedade e tal, mas que ao mesmo tempo mantenha uma boa relação com aquilo que é o propósito da disciplina, né? Quer dizer, a filosofia geral e jurídica, né? Quer dizer, assim, a, o intercâmbio, né? As contribuições da filosofia para o campo do direito, né? Quer dizer, onde que direito e filosofia se encontram, né? E aí eu tenho uma ideia sobre isso, né? Eu tenho um, uma ideia razoável, né? Mas eu gostaria de ouvir de vocês, né? A partir do que vocês já estudaram ali, fizeram na disciplina, o que vocês acham que poderia ser um tema, né? Que convergem, né? Que aproxima aí o direito e a filosofia, né? E que ao mesmo tempo seja uma discussão atual aí que a gente está vivenciando, né? Tá acompanhando aí nas mídias, né? E tal. Alguma ideia? Vai aparecer, já apareceu essa temática, né, lá nos temas de estudo, né? Acho que já tô navegando aqui pelo ambiente, né, nas aulas anteriores, né? Assim, é, assim, eu entendo que um dos grandes temas, né, que aproxima filosofia e direito é o tema da democracia, né? Quer dizer, a gente se entende, né? Entende que a nossa sociedade é uma sociedade democrática, né? A gente ouve muito discurso sobre isso, né?
Então nós já tivemos ali no dia, acho que foi 3/5, né? Naquela semana, tinha uma unidade já sobre o tema democracia, que é um dos temas, né, da filosofia, né? E a partir dali entramos no mais na filosofia geral e jurídica, né? Entrando em algumas questões um pouco mais específicas, e o tema da democracia ele volta, né? Nas próximas unidades. Volta também o tema, né? Quer dizer, aparece o tema da comunicação, né? E essas coisas elas se conectam, né? Elas estão ligadas todas, né? O tema da democracia, né? O direito e comunicação. Quer dizer, né? Na nossa sociedade, qual que é, né? Assim, no fundo, o papel um dos grandes papéis do direito é, é mediar, né, a relação de sujeitos que integram essa sociedade. Quer dizer, que sujeitos, né, que de alguma forma não chegaram a um entendimento. E aí pode ser a relação de dois sujeitos, né? Por exemplo, sei lá, uma situação de divórcio, né? Um casal que está se separando. Pode ser, então, esse tipo de relação. Pode ser uma relação comercial, né? Um sujeito, uma organização, ou dois sujeitos, né? Numa troca comercial que não chegam ao acordo, né? Questões de família, de herança, né? Onde não se chega a acordo. Relações entre sujeitos e organizações, né, quando não se chega a um acordo, ou então situações de sujeitos, né, que não se adequam àquilo que como sociedade nós estabelecemos como normas, como parâmetros, né, para uma boa convivência, né, e o sujeito não se entrega, ele comete, né, então delitos, né, ele quebra essas regras e se estabelece também aí uma situação de conflito, né, entre o sujeito e a sociedade, né? Então, qual que é, no fundo, o papel do direito nesse contexto geral? É um papel de mediação, né, de mediador, de achar possíveis soluções para essas situações de conflito, né, e de falta de acordo. Agora, numa sociedade como a nossa, né, essa seria, né, uma dimensão mais reativa, né, do direito. Mas pensando, né, a partir da filosofia, e a filosofia a filosofia ela se preocupa mais com o valor, né? Que é diferente aí há uma distinção entre filosofia e ciência, né? Quer dizer, o que a ciência faz? A ciência faz análise. Então, a ciência do direito, né, ela vai fazer análise de uma dessas situações, né, que eu elenquei aqui, e vai aplicar as regras já convencionadas àquela situação. Então, para determinar se aquilo foi certo ou errado, né? E qual que é a consequência daquele ato, né? Em função daquilo que está estabelecido como regra. Né? Então, a ciência do direito, ela vai se ocupar com isso. Agora, existe todo um outro lado do direito que é o de olhar para o futuro, né? De pensar o novo, né? De pensar novas leis, a atualização, né? Do nosso sistema legal, né? Do nosso sistema de regras, né? Dentro de um horizonte mais amplo. Então, aí que entra a filosofia, né? Essa dimensão filosófica do direito, de pensar esse ideal. E, e aí que eu pensei, né, de nós
né, fazermos um pequeno ensaio, né, ah, sobre as contribuições, né, do direito nessa perspectiva, né, não de ciência, mas de filosofia. E aí num aspecto específico, que é a problemática da democracia, né? Então a gente tem acompanhado aí bastante nas mídias, né, essa discussão, né, volta e meia, né, se fala em democracia, né, em o conflito, né, especialmente, né, do judiciário, né, e do executivo, hum, em relação em relação a, a característica democrática da nossa sociedade, né? Quer dizer, o governo, né, se afirma democrático, né, e defensor dos valores democráticos, né? E da mesma forma, né, especialmente o Supremo, né, se afirma defensor aí desses valores democráticos e em vários pontos há choque, né, de pontos de vista, né? Então, e assim, a gente entende que está numa democracia, né? Então, a minha proposta de produção textual para vocês seria se ocupar com isso. Quer dizer, como é que a gente lida, como é que é numa democracia? Hum, deixa eu escrever aqui, né? Democracia, né? Seria a questão mais abrangente, né? Esse horizonte mais amplo. Mas dentro de uma democracia, né? Quais que seriam as características dessa democracia? Deixa eu fazer isso aqui um pouco diferente. Fazer assim, características de uma sociedade democrática. Então, o que caracteriza uma sociedade democrática? E num segundo lugar, né, a gente experimenta, quer dizer, a gente entende que está numa democracia, mas a gente vê ao mesmo tempo muitos pontos de vista divergentes, né, a respeito de como deve ser essa sociedade. Né? Então, é, assim, isso eu gostaria que aparecesse também nessa produção, né? Qual que é o lugar, né? Dessa discordância. Tem um termo técnico que a gente usa na filosofia para discutir isso, né? Que é a ideia de dissenso, né? Em contraposição ao consenso, né? Então, a gente pode, né, esses dois aspectos eu gostaria que aparecessem também no trabalho de vocês, né? Então, qual o papel do consenso na democracia como um aspecto importante e qual o papel do dissenso. Acho que o Word não reconhece. Dissenso. Dissenso. Democracia. Qual que é o papel do dissenso na democracia? Quer dizer, num primeiro momento, né, qual que é a importância, né, de construção de consensos, né, dentro de uma democracia, né, e é nessa perspectiva como é que o direito contribui nessa construção de consensos, né? Exercendo, né, esse papel mediador, né, conciliador, né, de árbitro, né? Porque a gente vai ter pontos de vista diferentes, né? Vai ter sujeitos, grupos, né, que não necessariamente concordam, né, em seus pontos de vista. Se a gente pensar, por exemplo,
empregadores e empregados, né? Se a gente pensar uma reforma trabalhista, hum? Quer dizer, se a gente tiver representantes das organizações de um lado, tiver representantes, né, dos empregados de outro lado, né, especialmente, né, os movimentos sociais, né, e sindicais, quer dizer, eles evidentemente terão pontos de vista bastante distintos, né? E aí qual que é o papel do direito nessa construção de consenso, né? Por um lado, mas também qual que é o papel do dissenso nessa sociedade. Quer dizer, por que é importante que as pessoas pensem diferente? Né? Eu não sei o que vocês pensam a respeito disso. Ou vocês acham que numa democracia todo mundo deveria concordar? Eu acho que não, professor, porque se todo mundo concordar, não vai ter graça, né? Vai ser todo mundo falar assim, tudo bem, e aí vai ser um cabresto, né? Não vai ser uma democracia, no caso, né? Uhum. Mas essa ideia é difícil de entender, né? Quer dizer, ah, e assim, a gente pensar a organização de sociedade, né? Ah, né, com sujeitos, né, a coexistência com pessoas que pensam diferente. Ela não é necessariamente uma coisa fácil, né? Se a gente pensar dentro de casa, né? Que, uh, construir uma convivência com pessoas que pensam diferente de nós, né? Né? A gente tem família aqui também, né? Tem filho e tal. E às vezes eles pensam diferente, querem coisas diferentes, né? Tem planos diferentes. E aí você encontrar caminhos, né? Conciliação, ah, às vezes é um desafio grande, né? Então, imagina, se num grupo social pequeno, como uma família, isso já é um desafio, imagina numa sociedade. Então, pensar, né? Democracia, né? Esse trabalho, né? Eu pensei aí um pequeno trabalho pensando na caracterização, né, de uma sociedade democrática. E aí abordando o papel do consenso, né, a necessidade de construção de consensos, de chegar a acordos, né, de chegar a meio termo, e assim, as dificuldades, né, para isso. E por último, né, qual a importância também da manutenção da diversidade, né, do ponto de vista diferente. Quer dizer, por um lado, a gente pode e deve construir consensos, mas deve também garantir a possibilidade, né, de que pessoas e grupos continuem pensando diferente. Eu lembro de um filme. Não, na verdade era um seriado, que eu não recordo agora o nome, mas havia um. Era um. Assim, um objeto, né, no espaço se deslocando, né, em direção à Terra. E aí um grupo de cientistas foi reunido para pensar uma solução, né, para evitar a colisão desse objeto, né, com a Terra e a extinção, né, de toda a vida, né, terrestre. Então esses cientistas foram reunidos, né, num local para pensar em uma solução. E em dado momento, se chega aí não, não, Bruna, não é o Não Olhe Para Cima. É um outro mais antigo que eu assisti um tempo atrás. Eu realmente não recordo o nome desse seriado, ahn, mas já faz um pouco mais de tempo. O Não Olhe Para Cima é mais recente. E então se chega a um acordo, né, sobre como se poderia enfrentar, né, ou desviar aquele objeto, né, mudar a rota daquele objeto, construindo lá uma espécie de vela solar e foguetes e coisa assim. E aí um dos cientistas, né, então eles chegam a esse acordo e todos concordam e eles não, eu não concordo.
E aí o pessoal se revolta, diz, nossa, mas tá todo mundo aqui engajado, de acordo e tal, né? E por que que você vai ser o do contra agora? Hum? Por que que você quer complicar, né? Quer dizer, a gente tá vivendo aí uma situação extremamente crítica e a gente precisa chegar a um acordo para resolver. E aí ele diz, olha, eu tô discordando justamente porque é unânime demais. E a gente precisa de um plano B. Porque se não dá certo. Né? Então eu me proponho, né, a pensar um plano B. Né? Desenvolvam aí, né? Assim, eu realmente não enxergo agora nenhuma falha, né, nesse momento, nesse plano aí que vocês estão fazendo, mas há muitas variáveis que fogem ao nosso controle. E por isso eu farei um esforço de pensar diferente. E aí eu relaciono, né, esse ponto de vista, né, muito com o papel da filosofia do direito. Quer dizer, o papel da filosofia do direito é pensar diferente. Quando a, a, quando a opinião é unânime demais, é fundamental que pessoas pensem diferente. Né? Porque a gente pode, Professor, né? Pois não, Silvano. professor, professor, queria pegar esse gancho teu aí que tu acabaste de usar essa fala, onde tem essa unanimidade de entendimentos ou de pensamento para tomar uma tomada de decisão. Um tempo atrás, eu quero ver se me recordo, se os amigos, ou até mesmo o senhor possa me corrigir se eu estiver errado, enfim, ou elucidar. É, é, um dos exércitos mais, vamos dizer assim, eficazes da Terra, dos Estados Unidos, é Israel, né? Porque ele defende uma faixa de terra muito pequena, com os inimigos todos em sua volta, né? A gente sabe que esse é alvo de disputa religiosa, inclusive aquele espaço da Palestina, né? E a tecnologia deles é tão avançada quanto qualquer outra do mundo, Japão, Estados Unidos e tal. Eles desenvolvem armas para o mundo inteiro, inclusive, e existe um consenso entre eles na tomada de decisão quando se trata daquilo que fala sobre armamento ou defesa ou ataque, que se na tomada de decisão a maioria achar que tem que fazer, tem que um deles tem que discordar. Discordar no sentido de fazer talvez esse levantamento que tu acabou de falar, né? Instigar mais um pouco, de repente, para ver se está certa essa tomada de decisão. Eu acho que nesse contexto que eles pensaram isso, justamente para não errar de fato, buscar aquilo que é correto, aquilo que vai defender, aquilo que vai fazer com que o povo não venha a ser dizimado. Porque naquele momento, para a sua defesa, vai ter o exército, vai ter alguém que vai ter o povo, né? Não é ligado à democracia, mas automaticamente nós estamos falando da defesa do humano, né? Do ser humano, ou de uma raça, ou de um povo, ou de uma religião, ou qualquer, entenda como quiser. Mas eu me lembrei quando tu falasse isso, ó, se a unanimidade é tão forte, um tem que discordar para poder fazer um levantamento de pensamento contrário, não contrário, eu vou me levantar contra vocês, não, mas é fazer com que instigar neles. Será que não tem outra saída para essa tomada de decisão? Será que eu não vou ter que pensar um pouco mais antes de tomar essa decisão? Entendeu como é que é? Eu não sei, foi um livro que eu li, ou eu fiz um acompanhamento enfim, é um pensamento. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas teve esse ponto controverso para se levantar naquele momento das tomadas de decisões mais eficazes. Não sei se tu já ouviu falar ou se é desse pensamento, enfim, só porque não queria perder o gancho, né, que dava certo a fala aí. Uhum. Muito bem lembrado, Silvano. Não, é fato, sim. Eu já encontrei isso também em mais referências, né? É muito bem lembrado e é realmente assim, né? Quer dizer, a própria
o próprio sistema, né, ali ele está organizado de tal maneira que ele abre espaço para esse dissenso, né, que eu escrevi aqui, né? Quer dizer, o sistema possibilita, né, ele fomenta, inclusive, né, a formação de um ponto de vista divergente, porque reconhece o quanto isso é saudável, né, para que uma sociedade possa se desenvolver. Quer dizer, quando todos olham na mesma direção, a chance de nós ignorarmos algo muito importante que está ao lado ou atrás de nós é muito grande. Então, né, quanto mais um sistema, né, de uma sociedade ele possibilita, né, quanto mais ele tem espaço para que esse dissenso, né, ele possa ser expresso, mais possibilidades essa sociedade tem de se desenvolver de uma forma mais autêntica. Né? Então é fato, é muito bem lembrado isso. Professor, voltando no ponto da democracia, como tu fizesse o apontamento ali, hoje a gente está vendo uma guerra, não vou dizer pessoal, mas quase que pessoal, do próprio Supremo com o Executivo. Mas, no ponto de vista prático, eu não vou entrar aqui na minúcia da política, no sentido de tomar partido para algum lugar, certo? Mas vamos partir da premissa que o Executivo ele tem um tempo de vida, independente ele sendo bom ou ruim, sendo carrasco ou sendo salvador da pátria para a nação, ele se desfaz em 8 anos, beleza? Se desfaz em 8 anos. Sendo bom, sendo ruim, se for bom, ele consegue chegar aos 8 anos, teoricamente. Se não for tão bom, quando deu 4 anos, o voto faz com que ele saia, beleza? Agora, quando nós passamos dessa democracia, no senso prático, para quem faz o juízo de valor, que é o julgamento que deve guardar o Supremo, as leis máximas, a Constituição, enfim, como a gente está vendo, existe um grupo, que são os ministros do STF, que no sentido estreito, um cobre o outro nas suas decisões. Então, aquele que devia guardar usa em benefício próprio para fazer justiça própria, porque eu não vejo justiça social quando é aplicada de forma diversa do que a Constituição fala, porque ela foi bem arquitetada e pensada para o bem de todos, na aplicação desse direito. Quando eu violo esse direito, seja aquele que deveria guardar a Constituição e não faz, ele automaticamente está rasgando todo o resto que ali está, porque ele está olhando o benefício próprio. Só que esse eu não consigo tirar em 8 anos, esse eu não consigo tirar em 5 anos, esse eu não consigo tirar em 10 anos. Ele só consegue sair quando ele mesmo achar que ele pode desistir da carreira antes, ou se não, compulsoriamente de alguma maneira, ou se não, esperar o cara quase morrer para poder sair. Aí, porque não teve o voto da sociedade para essa escolha, mas sim a voto de um partido político, que nesse momento teve o direito de colocar esses jogadores ali. E ali eles vão ficar até que, se aposentar. Aí eu te pergunto uma coisa. Onde é que está a democracia voltada ao povo quando as escolhas são indiretas? Mas essas escolhas indiretas vão fazer com que recaia sobre toda a nação, que não teve o seu dedo do sim ou do não, mas teve que simplesmente se dobrar como se fosse uma lei real, né? Uma lei máxima real que simplesmente os súditos têm que baixar a cabeça e boa. Né? Olha a situação que nós enfrentamos. Talvez isso já existia lá atrás, mas pelas mídias sociais e pela a evolução que teve em toda a comunicação, hoje ficou explícito. Né? Aquele que se escondia outrora, hoje não consegue mais se esconder. Essa é a verdade. Porque o malzinho sempre existiu, assim como os bons também existem. Né? Só que antes era feito talvez de uma forma que
eles se sentiam mais à vontade de fazer. Eu não acredito que eles começaram a fazer isso agora. Isso aí já existia de muito tempo, só que o povo simplesmente não tinha o conhecimento. Aí eu te pergunto, dentro de uma democracia, né, que é um país democrático de direito, um país laico e tal, e aquela coisa toda legal, né, mas não funcional na prática, no centro. Olha a situação que nós estamos vivendo, né? Que é provavelmente esse teu trabalho que tu quer instigar na gente, né? Uhum. Talvez esse é o trabalho desse pensamento forçado, não numa unanimidade, mas sim num ponto controverso para fazer pensar, que é o que eu estou fazendo aqui agora contigo, estou fazendo pensar, né? E não só isso, vendo a indignação, porque alguns têm conhecimento, outros têm parte dele, outros não têm nenhum, outros têm um conhecimento bem mais avançado, mas no senso prático é atingido a todos, né? Pela essa ideologia de eu querer, né? Porque, na realidade, se eu sou defensor da Constituição, não é o eu querer, né? Não é o eu querer. Esse eu tem que ser tirado fora arriscado, né? Eu tenho que fazer aquilo que tem que ser feito, que é o juízo de valor da sua íntegra. E não está sendo feito, ou eu uso ele para o meu próprio benefício. Uma situação de democracia nula, né? Eu não vejo democracia nesse sentido, mas dizem que é democracia, é complicado. E também é um desabafo aqui também, né? Talvez não seja o momento ou não, mas enfim. Uhum. Eu acho que é bem colocado, Silvano. Eu apontei aqui, eu acho que você percebeu corretamente, né? Assim, no fundo, o que eu gostaria de ouvir de vocês, né, nessa produção textual, é a percepção, né, do quanto, né, uma existência democrática, ela pode muitas vezes ser contraditória. E aí eu apontei aqui o ponto 2, né, vontades individuais e bem coletivo, né? Quer dizer, pensar a democracia, as características de uma democracia, você necessariamente entra nessa problemática. Quer dizer, como você concilia isso? Né? Fala, Matias. Só fazendo o adendo ali do que o Silvano estava falando, sem contar que a gente é caracterizado no direito civil law, só que hoje a gente está usando muitos julgados de juízes, inclusive do STF, em vários processos que ainda estão em julgamento, né? Fora que isso vai, essa antidemocracia deles pelas vontades individuais, possam vir daqui para frente, né? Porque a gente não vai ter como apagar o que eles estão fazendo agora, né? Uhum, 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 isso, né? Então, acho que assim, o que eu gostaria de ver nesse trabalho é essa reflexão, a percepção, né, dessas sutilezas todas, o quanto isso tem consequências, né, para a nossa sociedade. Eu participei de uma banca de mestrado há algumas semanas, na verdade, de qualificação, né, de defesa de um projeto de mestrado. É, e o tema é o tema da vacina. Hum? Quer dizer, Bem obrigatório importante. ou não. Né? E aí, quer dizer, como é que numa democracia, né, onde se procura também a preservação, né, da, das liberdades individuais, quer dizer, como é que você lida, né, numa situação de pandemia, né, de uma doença, né, que foi bastante catastrófica, né, nos últimos 2 anos, e a questão da vacina e se ela deve ser obrigatória ou não, né, ou você, alguém pode se negar a tomar? E aí como que isso acontece dentro, né, de uma sociedade democrática, né? Então são alguns desdobramentos, né? A gente falou aqui mais de executivo, judiciário, né? E especialmente no executivo e o Supremo, né? Não o judiciário, né, como um todo, né? Mas especialmente o Supremo, né? Temos toda a problemática da vacina que também está aí, né? Existe uma discussão, tem gente que realmente não toma e não é só aqui, né? Quer dizer, estatisticamente o Brasil é um dos países que mais vacinou, né? Que tem maior percentual de vacinados. Em outros países
muito mais pessoas não tomaram a vacina. Né? Então não é Entrando uma nesse exclusão. ponto da vacina, professor, tem o fato ali dos idosos, né, que eles estão indo ali para a Justiça Eleitoral para renovar o título de eleitor e estão pedindo a vacina para os idosos, para eles poderem estar lá e renovar o título de eleitor. Isso não existe, até porque a gente vê as baladas hoje, tudo, outro tem que ter o teste, outro tem que ter o teste do Covid, outro tem que ter as doses da vacina, as duas no mínimo ali, né? Sim. Daí tu pega isso, a pessoa tem as duas doses da vacina, mas ela não está imune, porque a vacina não deixa imune, ela Uhum. diminui os efeitos colaterais da doença. Daí a pessoa está Exatamente. com as duas doses, está com o Covid e ela pode entrar na festa ou em qualquer lugar porque ela tem a vacina. Então isso, Sim. tipo, não adiantaria, acabaria com a democracia. Como vários países que se falam democráticos expulsaram gente que não estavam vacinadas de entrar nele, né? Não deixaram Sim, entrar. sim. Uhum. Né? Então a ideia realmente é uma provocação, né? A filosofia tem muito esse papel assim, né? De nos fazer enxergar, né? Os problemas, as contradições, né? A filosofia não se preocupa tanto em resolver problemas específicos. Não é o papel da filosofia esse. Esse, esse é o papel da ciência do direito. Né? Esse é a resolução de questões pontuais não é papel da filosofia. O papel da filosofia é enxergar contradições, problemas, né? Apontar caminhos distintos, né? Eventuais consequências, né? Do, do rumo que nós optamos, né? Por tomar, né? Então, fazer essa reflexão mais ampla, né? Então a ideia desse texto aqui é uma produção mais livre, crítica de vocês, né? Sobre essa grande problemática aí da democracia, do consenso, do dissenso, das vontades individuais, né? Do bem coletivo e tal. Não espero aqui um TCC de vocês, né? Então eu coloquei aqui páginas em aberto. O que vocês acham razoável? O que vocês acham razoável aí em termos de paginação? Bom, cara, sei lá, 5 laudas, eu acho que já é o suficiente para, não sei, 3, 5, de repente o cara com 5 ainda tem muita coisa para dizer, talvez o cara com 3 já bombou, né, enfim, dentro de né, eu acho que, não sei, professor, aqui, né, no, sei lá, teria Eu que ser acho que dentro desse número, né. eu diria, acho que não precisa ser 5, né? Ahn, de repente alguma coisa entre 2 e 3, né? Que vocês acham? É razoável isso? É Eu acho razoável. uma meia lauda tá bom já, professor. Não, É isso aí. é uma produção textual, não é uma produção de uma frase. Não, um pouco mais elaborado, né? Ahn, então, algo aí entre 2 e 3 páginas, né? Aí seguindo a normalização, né? O manual de normas, né? Espaço 1,5, fonte 12, Arial, né? Então, não é fonte 10, espaço simples, né? Então, aí uma lauda seria suficiente, né? Fonte 10, espaço simples. Né? É, assim, eu coloquei algumas possíveis fontes. Aqui é uma sugestão. A gente pode conversar sobre isso também, para ajudar vocês também a delimitar um pouco o que vocês vão usar de fonte para compor isso, né? E para ter um pouco de substância, né? O texto de vocês, né? Não escrever uma coisa assim só na base do achei. Hum? Eu coloquei 2 artigos científicos, né? Então procurar 2 artigos, né, que tratam aqui disso aqui. Um artigo vai ter aí 10, 12, 15 páginas, né? Quer dizer, uma leitura razoável, né? Citar pelo menos um livro, não significa que vocês vão ler o livro todo. Hum? Mas, né, assim, eu tenho quase certeza que vocês já leram muita coisa sobre isso, então vocês já têm isso, né? Mesma coisa artigos, né? Mas
mas especialmente dos livros aí, das disciplinas que vocês já tiveram ao longo do curso. Tem alguns que se destacam e que certamente abordam essa temática, né? Então, O próprio o príncipe, né, de Maquiavel cita os claro, ministros, né, de citar ele ali, porque os ministros têm que seguir quem botou ele lá, né, não pensar nele como ministro, e sim quem botou ele lá, né. sim, sim, perfeito, né? Então, um livro. Eu pensei que seria legal nessa produção textual vocês inserirem pelo menos uma imagem, né? Quer dizer, vocês estão abordando uma temática, né? Estão fazendo referência a situações, né? ah, concretas de sociedade. É, inserir uma imagem. Eu gosto de imagens, né, nos textos. Elas nos ajudam, às vezes elas comunicam muito mais do que muitas palavras. Né? Por Então, exemplo, uma charge, uma coisa assim, de algum bom, escritor, assim, o, falando sobre a situação o- atual, alguma coisa assim. eu E daí tá bem não alta. vou fechar aqui, né? Não vou dizer que tipo de imagem, né? Me surpreendam, né? Né? Assim, acho que tem muito material que muitas reflexões também sobre a problemática da democracia a partir de situações muito concretas e específicas, né, que a gente já vivenciou, né, de sociedade, às vezes uma fotografia ou uma charge, né, assim, uma imagem. E eu gosto também do YouTube. O YouTube tem muito material legal, tem muita bobagem lá, mas também tem muita coisa boa, né? Então, identificar algum material legal lá e fazer referência a ele também no texto de vocês. Eu não sei se vocês de repente pensam mais alguma coisa. Isso aqui é razoável, né? Pensando aqui as 2 a 3 páginas, ainda com a possibilidade de inserir uma imagem, né? Então isso já vai diminuir um pouco também a quantidade de texto, né? Acho que nesse contexto aí todo, acho que ajuda bastante, acho que dá para fazer uma reflexão legal. Na realidade, essa reflexão mesmo que a gente já tem das nossas opiniões, e externalizar isso de uma forma que traga um entendimento, né? E acho que o livro legal, como tu apontou, né, uma matéria do YouTube que está lá postada para a gente fazer menção, acho que enriquece, né? Eu acho que é por aí, né? Uhum. O artigo também, né? Procurar um artigo que encaixa, enfim, também talvez essa parte do artigo seja um pouquinho, de repente, do tema que tu vai ter um pouquinho mais de trabalho, mas enfim, acho que é dentro disso aí. Uhum. Ok, eu vou inserir aqui também o link, né, do lado aqui dos artigos, da onde seria legal procurar. Eu gosto de usar muito o portal de periódicos da CAPES. A CAPES, né, esse braço do Ministério da Educação responsável pela pós-graduação no Brasil, né, mestrados e doutorados. E o portal de periódicos da CAPES é o portal é, que indexa todos os periódicos no mundo nos quais os programas de pós-graduação brasileiros publicam, né? Então é muito, muito grande, né? A Excelente, abrangência, excelente, excelente. né? Então Boa ali, dica, boa dica. assim, para procurar o Google não é uma boa fonte de procura de artigo, né? Você ali não tem um filtro, né? Se aquilo teve uma Excelente dica, verificação. professor. Excelente dica. Eu estava preocupado já em achar alguma coisa, agora tu já dá uma direção para uma coisa mais, É, né? Uma né, coisa. então, o portal de periódicos da CAPES, né? Quer dizer, só tá ali aquilo que é um periódico científico, né? Que tem critérios, né? De cientificidade, de validade, né? Que são avaliados por pares, né? Os textos antes de publicação e tal. Então, não é um blog, né? Que qualquer um escreve qualquer coisa lá e não tem verificação nenhuma, né? Então, é esse tipo de artigo, né? Que é legal. Se, né, alguém desejar inserir mais alguma outra fonte, né, de repente encontrou lá uma reportagem de jornal, né, abordando pode ficar à vontade, né, não tem problema nenhum, né? E aí depois no final sempre as referências, né, conforme o manual metodológico, né, seguindo o manual metodológico. E eu acho que é isso aí, né? Então esse trabalho aí
para 2, né, que eu espero de vocês. Deixa eu marcar isso. Professor, o nosso tem, essa matéria tem A3 também ou é só até A2? Como é que é? Tem A3. Aí a gente faz Tem. aí eu vou trabalhar com questionário, né? A Tá, gente faz um beleza. questionário, né, com aquilo que a gente abordou, né, ao longo da disciplina lá Sim. no dia meados de junho, Tá, daqui a 3 semanas. fechou. Essa produção aqui, até o dia 4 de junho, vocês conseguem fazer ela? Dia 4 é que dia da semana? Eu acho que é possível, né? Não, dia 5, porque aí na Perfeito, segunda-feira eu me dedico a leitura e aí o fechamento da A2. perfeito, professor. Até o domingo da semana que vem, né? Isso, domingo da outra semana. Deixa eu colocar aqui já o prazo também. Prazo dia 5/6/22. Professor, só fica uma dúvida. A gente vai ter que ter essas 4 fontes no mesmo trabalho, certo? Eu vou ter que Isso, puxar 2 artigos, um livro, uma imagem e um vídeo do YouTube, né? isso. Perfeito. É isso aí. Uhum. Ok, eu acho que é isso, gente. Né? Então, a partir de agora, vocês podem se dedicar aí ao trabalho. Né? E qualquer dúvida, né, que aparecer, se quiserem perguntar, sobre alguma fonte, só achei isso aqui é legal, posso usar, manda ali no grupo, né, ou se quiser mandar no privado também, né, aí a gente vai conversando ali pelo WhatsApp mesmo, né? Beleza? Valeu, professor. Obrigado. Eu vou entrar na minha outra aula aí que eu já estou atrasadinho. Valeu. Tá bem, então tá, valeu, gente, uma boa noite pra vocês, bom trabalho, Perfeito, professor. Valeu, boa noite, boa semana para o professor. igualmente, Boa noite, professor. boa noite, boa noite. Aí vai estar ali na,